Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência de estudos, estudaremos a lição 10, O Senhor Jesus Cristo cura hoje. O nosso textual está em Salmo 103, verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática, a cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora de Cristo no Calvário. Estudaremos essa lição com base no livro do profeta Isaías, capítulo 53, e também com base em Mateus, capítulo 8. Vamos estudar a cura divina na Bíblia, a cura divina como parte da salvação e a cura divina e os seus desafios atuais. Vamos lá para o nosso comentário de hoje. O nosso comentário de hoje começa com o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 9. Aqui é a âncora da mensagem do reino de Deus. Porque Jesus disse o seguinte: ide curai os enfermos, dizendo, é chegado o reino dos céus. Eu estou citando o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 9. Ide curai os enfermos e dizei, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus mostra realmente ser um reino porque tem cura. Ora, se o mundo está enfermo, o mundo está enfermo nos três aspectos humanos, no espírito, na alma e no corpo. Então o reino de Deus é a chegada da cura do homem interior e do homem exterior. Nós estamos falando aqui que esta cura se dá quando a pessoa crê na mensagem do reino de Deus, que é uma expulsão de uma obra de Satanás na terra para com os homens, porque está escrito que o mundo jaz no poder do maligno, e o maligno aqui não é outro senão o próprio diabo. E aqui nós observamos o seguinte: veja, o reino de Deus como um todo, sem pecado. Deus deu um pedaço desse reino a Adão. O Adão pecou, e esse pedacinho ele veio para fora, isto é, se deslocou, ficou fora do domínio do reino, certo? De Deus. Por isso que Jesus, quando ele saiu dos domínios espirituais do seu Pai, na glória, ele veio para o reino do homem, para poder expulsar Satanás, os demônios, curar os enfermos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Curai os enfermos, porque esta foi a mensagem do Evangelho até os dias de hoje na raça humana. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, isto é, o mundo está em trevas e também o mundo está sendo afetado por hostes espirituais da maldade. A Bíblia fala que nós lutamos hoje contra essas hostes espirituais da maldade. Mas Jesus disse o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mal, no contexto aqui, é o maligno. São as possessões, são o mundo das trevas. Aqui não está falando de um mal generalizado, com doenças, com tudo. Não, está falando do mal, do domínio do sistema, do império de Satanás e seus demônios sobre a terra. Deus, ele vai mostrar
o seu poder quando ele, conforme a lição, vai fazer um povo para si. E este povo, Deus vai fazer promessa a fim de mostrar realmente que é e continua sendo o médico dos médicos para a sua nação. Então Deus havia prometido a Israel, este Deus que é o nosso Deus, por excelência, que prometeu livrar o seu povo do Egito, através das pragas idas até o Egito. Então a igreja também deve se alegrar neste Deus que livra o seu povo. Porque é um Deus que promete, veja, ser o médico dos médicos. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades, conforme está Isaías 53. Então são promessas que Deus vai fazendo para com o seu povo. E veja que a promessa, muitas das vezes, ela é condicional, como está no livro do Êxodo, quando está dito no capítulo 15, versículo 26, se escutares atentamente a voz do Senhor, vosso Deus, e fizer o que é reto aos seus olhos, e se deres ouvidos aos seus mandamentos, e se guardares os seus estatutos, então, veja aí, se fizer tudo isto, não vai vir sobre ti nenhuma enfermidade. Veja aí, está falando da enfermidade que veio sobre os egípcios. Se nós formos fiéis, isso foi uma promessa para o povo de Israel. Se o povo de Israel for fiel, este povo não sofreria as pragas do Egito. Porque está dito que ele, o Senhor, é quem sara. Aí temos os mandamentos de condição. Se você me amar, se obedecer, se você ouvir minha voz, então ele vai, o Senhor, dar vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 20. Deus é a tua extensão de dias. Deus é quem nos ensina como viver. É Ele quem alcança, faz-nos alcançar a nossa descendência e possamos viver na nossa geração. Então veja que é muito condicional esta promessa quando diz, obedecendo a sua voz, para que faça um resultado de obedecer e resultar em paz. Veja que eu obedeço a Deus e vivo em paz na terra. Não importa quão o mundo está, não importa as diferentes situações que possamos passar, o certo é que nós vivemos em paz. Deus, ele tem promessa de restaurar a saúde, ele tem promessa de sarar as feridas, mesmo que for uma ferida mortal, incurável, Deus promete e Deus faz. É um Deus que age, é um Deus que cura, é um Deus que trabalha, veja, esperança contra a esperança. Quando não há mais solução humana, quando os médicos dizem não tem jeito, quando tudo ao olhar humano está perdido, Deus entra contra a esperança. Aleluia! Isto nós estamos mostrando porque nós cremos que Deus, que o Senhor Jesus ainda cura hoje. Mesmo que todos pensem, isto é impossível, não tem mais jeito. Veja que o impossível está na esfera humana, social, horizontal, mas o socorro vem de cima, vem dos montes, vem de Deus, vem do céu. É aonde Deus responde com a sua resposta, é a palavra final, é a cura divina vinda do Senhor. Então a palavra de Deus nos adverte, dizendo que nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Agora tem uma ferida que a palavra de Deus nos diz, Jeremias, vou deixar o texto, Jeremias capítulo 8, versículo 22. Veja lá, não há cura para esta enfermidade.
Esta enfermidade, a palavra de Deus nos adverte no seu contexto, que é uma apostasia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma ferida que é mortal ao povo de Deus. Se blasfemar contra o Espírito Santo, não há mais cura, não há mais remédio, não há cura para o apóstata, não há bálsamo e nem há médico. Oh, meu irmão, não apostate, não se desvie, não fale mal, apenas creia que Deus ainda é o mesmo e que Ele pode recuperar a sua saúde ainda hoje. Isaías capítulo 53, aqui fala sobre o Cordeiro de Deus, que foi necessário uma expiação, e grande, porque foi em favor de todos os homens. Diz a Bíblia que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, isto é, consequências de pecados. Ele tomou na sua alma, Ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores, como também, tipologicamente, o Isaac foi levando a lenha sobre o seu ombro. Jesus levou a cruz nas suas costas, no seu corpo. Então, o Isaac levou a lenha para o altar. Jesus levou a cruz para o Gólgota. Deus, diz a Bíblia, que feriu a Jesus. Isaías 53, ferido de Deus. Ele foi o ferido de Deus. Quando muitos os homens dizem hoje, erradamente, que Jesus sofreu pelos seus próprios pecados, isto é uma afronta, isto é uma inverdade, é um conceito falso, é um pecado. Mas o texto de Isaías 53, ele nos ensina que ele foi ferido, mas foi por Deus. Por causa, veja a causa de tudo, nossos pecados. Jesus sofreu pelas nossas iniquidades. Sim, pelos nossos pecados. Iniquidades aqui são pecados instituídos, isto é, que estão na nação. Por exemplo, o carnaval é um pecado da nação, mas que atinge todos os habitantes daquela nação. Deus, ele proclama nós ao jejum para quebrar estas ligaduras do pecado, para quebrar essas ligaduras da nação, da qual as nações estão doentes. Veja aí o texto de Isaías, que fala sobre o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Esse castigo que nos traz a paz foi o mesmo castigo que Deus trouxe para Adão. Qual foi o castigo? Veja aí, a morte. Então a morte, ela veio e vai. Quando chega em Cristo, o castigo que estava sobre Adão veio sobre Cristo. Olha aí, a morte. Só que quando a morte chegou aqui, que era o castigo sobre o primeiro homem e todos os homens, quando chega em Cristo, então o castigo em Cristo. Olha aí o castigo, a morte dos homens sobre Cristo. Cristo morrendo, a morte matando o Filho de Deus. Aí nós temos o que aqui, ó? Veja aí, a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a morte se converteu em paz. Amém? É isto que está dito no texto. O castigo que nos trouxe a paz era o mesmo castigo que estava sobre Adão. Mas graças a Deus, com a intervenção do Cordeiro de Deus, este castigo hoje nos leva à paz, paz do Reino de Deus. Pois Jesus pagou com a sua própria vida os nossos pecados e levou sobre si as consequências de todos os nossos pecados, porque Ele é o advogado, conforme Romanos 8, 31 a 34. Então Ele advogou a nossa causa, a mulher pecadora, aquela mulher adúltera. Ele advoga a causa de qualquer pecador. Então as iniquidades não permanecerão conosco,
porque ele levou sobre si, mediante a graça, mediante a fé, mediante o sangue do Cordeiro, mediante o arrependimento, mediante a fé, a conversão, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu pelos nossos pecados. Glória a Deus. Conforme diz Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, diz a Bíblia: trouxeram muitos endemoniados, e Jesus, com a sua palavra, veja, com a palavra, o dabar, o verbo, logos, lançou fora os espíritos e curou todos os enfermos. Existe enfermidade que é provocada por espírito maligno, e Jesus sabe como curar essas pessoas. Basta expulsar os demônios, que ele sai junto com as enfermidades, porque Jesus expulsava os demônios e curava todos os enfermos que eram oprimidos pelos demônios. Algumas vezes Jesus toca no doente, coloca a mão, como aconteceu com a sogra de Pedro. Jesus tocou em suas mãos e a febre saiu na mesma hora. Outras vezes Jesus, ele não toca no doente, ele apenas fala, ser curado. E algumas vezes é o enfermo que vem até Jesus. E outras vezes é a cura que vai. Amém? O que Isaías profetizou no capítulo 53 está se cumprindo na casa de Pedro. Jesus veio destruir as causas das consequências de todo o pecado humano. Ele veio destruir as obras do diabo. Ele veio desfazer as enfermidades e as doenças. Ele veio implantar o reino de Deus, para que seja feita a vontade na terra, como ela é feita no céu. Jesus não enviou uma palavra para a sogra de Pedro. Jesus foi até a casa de Pedro. Diferente do centurião que disse: meu servo está doente, terrivelmente doente. Jesus não foi até a casa. Veja que na casa de Pedro ele foi e curou a sogra. Mas aqui, com o centurião, ele não foi curar na casa dele. Ele apenas disse: seja conforme creste. Ele apenas enviou a palavra. Ele apenas curou, ultrapassando os limites e as dificuldades da distância. Jesus curou e a cura foi instantânea. Na mesma hora, diz o texto, o servo foi curado. Jesus disse: seja feito assim como tu creste. E naquela mesma hora, o seu criado foi sarado. Então Jesus, ele dá testemunho de pessoas que têm fé, aquela do centurião. Porque o centurião, no versículo 10, veja lá, a fé estava baseada no alicerce da doutrina sólida do reino de Deus. Nós temos aqui uma fé com demonstração de poder e de autoridade. Ele disse para Jesus: eu tenho soldados e eu digo a uns, vai, ele vai. Então veja que é uma fé que mostra serviço e obediência. É uma fé completa. Jesus disse: nem mesmo em Israel havia esta fé. Isto é, nem em Israel uma fé que nem essa do centurião foi achado. Amém? Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos fazer a lição de número 10, lição extra, e você pode entrar em contato conosco aqui no nosso zap. 85-DDD 991 28 12 60. Amém? Entre em contato conosco. Embaixo do vídeo tem um comentário e você lê e fala conosco no zap. Deus abençoe e te guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.